e as oportunidades vão surgindo através dessa atualização. O dia a dia do órgão vai te ensinar a ser um profissional atualizado, mas você nunca mais deixa de estudar, nunca mais vai deixar de acessar as páginas dos órgãos de atuação. Se você trabalha junto ao IBAMA, ao INEA, ao SPU, ao Ministério da Agricultura, à Anvisa, todo dia, não deixe de fazer. Todo dia, acesse a página do órgão que você atua, porque pode ter novidades lá. E você tem que ser sempre o primeiro a saber. O assessor documentalista, para avançar na sua carreira, tem que ser aquele que recebe por primeiro a informação. Aquele que é procurado justamente porque obtém sempre as informações atualizadas e de qualidade. Porque este processo da administração pública, os procedimentos da administração pública, a governança digital, os sistemas de gestão implantados, eles são dinâmicos, porque a nossa vida é dinâmica. Tudo acontece, né, com dinamicidade. O mundo digital, então, ele está num processo acelerado de aperfeiçoamento, de atualização. Então, esqueça se você é uma pessoa que não vai acessar as páginas, que não vai buscar atualização, esqueça, porque você não vai progredir na sua carreira. Você precisa buscar atualização profissional, precisa estar acessando constantemente as páginas dos órgãos de atuação. Vou dar aqui 2 exemplos que eu considero importantíssimos. O próprio processo eletrônico, né? O próprio sistema de peticionamento eletrônico, as plataformas digitais de peticionamento, de abertura de processo, no protocolo digital. Hoje você pode elaborar documentos e apensar, anexar fotos, colocar informações, descritivos e compilar um documento para instruir um processo. Este documento vai ser anexado como documento de instrução naquela petição eletrônica. Hoje você já não precisa preencher documentos de forma manual, reconhecer firma em cartórios, autenticar cópias, não é? Tudo isso mudou, tudo isso é feito hoje na maioria dos órgãos de forma eletrônica. Assinaturas digitais, autenticações eletrônicas, e você já não precisa mais ir até o balcão daquele órgão de atuação para protocolizar o seu processo, aguardar o atendimento, a fila e sofrer com o tempo de atendimento e retornar para a sua casa. Você de sua casa faz a petição. Eu frisei também muito bem isso naquela nossa primeira aula. Então, gravem bem isso. Os documentos, os procedimentos, quaisquer que sejam eles, estarão fixados em lei específica e terão a sua etapa, o seu passo a passo, o seu checklist determinado também, pré-definido em leis menores ou procedimentos menores para se obter aquele documento fixado em lei. O sujeito tem direito, falei isso na primeira aula, o sujeito tem direito ou tem uma obrigação de obter aquele documento para realizar determinada tarefa, para usufruir de algum direito seu, mas ele só terá este documento que ele tem direito ou que ele é sujeito, né, pela sua atividade ou por uma atividade que ele quer desenvolver de forma pontual. Ele só terá direito de obter do órgão público, o órgão público só o concederá mediante o passo a passo que está determinado por lei, mediante uma série de procedimentos administrativos que resultam num processo, num requerimento que vai tramitar naquele órgão e precisa estar redondinho, precisa estar devidamente instruído para que o órgão, após a análise necessária, conceda aquele documento. Então, o assessor documentalista precisa se atualizar constantemente
com esses procedimentos, com essa legislação pertinente para que ele esteja avançando sempre na sua carreira e alcançando as oportunidades. Oportunidades esta, como, por exemplo, eu citei aqui o sistema de peticionamento eletrônico. Aquele que viu o sistema manual, de forma analógica, preenchido cartorialmente, autenticadas as cópias, reconhecimento de firma e cartório, processo debaixo do braço para protocolar no órgão público, hoje vive uma realidade completamente diferente com os sistemas de peticionamento eletrônico, onde se pode peticionar de sua própria casa, onde se pode peticionar para qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do território nacional, fazendo serviços e faturando com uma estrutura mínima. Tá? Então, isso é oportunidade de trabalho, um avanço da plataforma, da governança digital que facilitou o trabalho do assessor documentalista. Dificultou para uns que não acompanharam essa evolução, que têm dificuldade em lidar no mundo digital e que tem medo de ter o seu processo indeferido, de ter o seu pedido negado junto ao órgão ou de cometer alguma barberagem por falta de conhecimento na instrução do seu processo e não conseguir chegar ao atendimento de sua demanda específica. Portanto, contrata o assessor documentalista, que é um profissional bem treinado, que tem expertise nos processos digitais, no sistema de peticionamento eletrônico, e este profissional, por sua vez, pode trabalhar de maneira mais fácil, com um menor tempo de serviço, entregando aquele documento e satisfazendo a demanda do seu cliente com o menor tempo de serviço, com o menor custo, porque não vai ter deslocamento, não vai gastar combustível e tempo, vai gastar o menor tempo possível e o menor custo também possível para entregar com facilidade, com maior facilidade aquele serviço para o seu cliente. É uma grande oportunidade. Uma outra oportunidade também é o DOF, é o documento de origem florestal. O DOF é um sistema, mas esse sistema nem sempre se chamou DOF. Eu vou falar posteriormente, um pouco mais à frente agora, na sequência, eu vou explicar que o DOF ele se chamava ATPF, Autorização para Transporte de Produtos Florestais, mas hoje se chama DOF. E agora, atualmente, nós temos o DOF mais rastreabilidade. Então, duas oportunidades claras de evolução, de aperfeiçoamento de mundo digital, sistemas de governança digital. Aquilo que era físico, que era analógico, que era executado de forma cartorial, datilografado, preenchido à mão e protocolado presencialmente, hoje é feito em forma de protocolo digital, de sistema de peticionamento totalmente eletrônico. Inclusive, a própria produção dos documentos de instrução do processo são executadas no site, na plataforma, conforme o padrão fornecido no próprio sistema, para você inserir dados, anexar fotos, anexar informações, memoriais descritivos e o que for preciso dentro da própria plataforma do sistema eletrônico. Eu vou trazer aqui a tela do sistema de peticionamento eletrônico aqui, ó. SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Esse é o sistema federal, Sistema Eletrônico Federal de Informações. E os estados também possuem as suas plataformas. A União tem a sua plataforma e os estados também. Elas já conversam entre si, talvez futuramente possam estar totalmente integradas ou operarem em um único sistema, mas é fato que a União e os estados da federação, maior parte deles já possuem os seus sistemas eletrônicos de informação, com protocolos digitais, e tudo isso que eu falei aqui anteriormente, você encontra nesse ambiente
do Sistema Eletrônico de Informações. Existem protocolos digitais, sistemas de peticionamento e uma gama de serviços, quase todos os serviços ou todos os serviços. Tem órgãos que já estão 100% digitais. Tem órgãos que você já não pisa mais, você já não precisa mais pisar no balcão, você já não precisa ir até eles para peticionar. Eu cito aqui dois, que são órgãos que você já não faz mais nada fisicamente. A Agência Nacional de Mineração. Os sistemas, todos os serviços são disponibilizados de forma eletrônica. Serviço de Patrimônio da União. Todos os serviços disponibilizados de forma eletrônica, você já não precisa mais. Você trabalha sem ir até o órgão. Você peticiona da sua casa de campo, do seu trabalho, da sua residência, hotel, em viagem. Você peticiona com o computador e uma internet. Então, oportunidade de trabalho. Sistemas eletrônicos de peticionamento que já estão implantados nos estados, na maioria deles, e na União. Sistema no governo federal, o do federal, ele é gerenciado pelo Ministério da Economia. E tem agora os municípios, futuramente também terão os seus sistemas eletrônicos de peticionamento. Alguns já possuem, mas o município tem aquelas dificuldades que todos nós sabemos, financeiras, a maioria depende de transferência de recurso dos estados e da União, então tem um delay aí, tem um atraso, demora um pouco essa implantação do governo digital nos municípios da federação. Mas todos vão chegar lá. O futuro é esse, é o sistema de peticionamento eletrônico. Aqui também nós temos o DOF Rastreabilidade, ou DOF+, é a plataforma atual do documento de origem florestal. O DOF é o documento de origem florestal que acompanha o produto desde a sua origem até a sua destinação final. Por exemplo, quem trabalha com madeira, uma madeireira, ou quem trabalha com carvão, para toda a carga comercializada que será transportada ao seu cliente, precisa estar acompanhada de uma guia chamada DOF, Documento de Origem Florestal. Mas, como eu disse para vocês anteriormente, esse documento de origem florestal que autoriza o transporte dessa madeira se chamava lá atrás, no meu início de carreira em 2004, se chamava ATPF, Autorização para Transporte de Produtos Florestais, e era uma guia carbonada, era um bloco com talvez 20 guias, talvez com 4 vias carbonadas, que eu, com uma procuração dos meus clientes, carvão, madeira, ia até a superintendência do IBAMA aqui no meu estado, do Rio de Janeiro, e adquiria um bloco de ATPF, no qual, ao retornar, entregava ao meu cliente, que a cada carga tinha que datilografar ou preencher manualmente com os dados do cliente, com os dados da venda, descrição do produto, que iria acompanhar, que iria junto com o veículo, né? O motorista tinha o documento do veículo, entre outros documentos necessários ao transporte. O motorista tinha que portar essa guia, porque se passassem alguma barreira, alguma fiscalização, barreiras fiscais, seria pedido esta guia para comprovar a origem dessa madeira, né? A origem desse produto florestal nativo seria comprovada com a ATPF. E esse sistema evoluiu, deixou de ser analógico, deixou de ser cartorial para ser totalmente eletrônico, e passou já em 2006 a plataforma DOF, em um documento gerado pelo sistema dentro do Cadastro Técnico Federal, onde a empresa cadastrada e com o seu pátio devidamente homologado pode gerar ainda, porque esses sistemas ainda funcionam concomitantemente, o sistema DOF antigo, que o IBAMA chama de DOF legado,
e agora o DOF+, que foi instituído no final do ano passado, em dezembro, DOF+, rastreabilidade com aperfeiçoamento, né? Principalmente no quesito rastreabilidade, desde a origem até o seu destino, com possibilidade de cruzamento de informações entre IBAMA, Receita Federal, alfândega, envolvendo, né, essas operações de exportação da madeira. Elas estão muito mais rigorosas, com uma possibilidade muito maior de fiscalização, de acompanhamento, de monitoramento, rastreamento, né, como o nome já diz, com QR Code e tudo mais. Então, o sistema foi levado a um aperfeiçoamento, isso foi no final do ano passado. Foi oportunidade para mim. Por exemplo, eu vou aqui também contar para vocês que o grupo Sanar Ambiental, ele também presta esse serviço junto ao IBAMA, o Cadastro Técnico Federal, ao DOF, diversos clientes do ramo de madeiras, de carvão, de produtos de origem florestal sujeitos ao DOF. E o Grupo Sanar Ambiental, isso é um serviço bem pequeno, é cadastro, homologar pátio no órgão ambiental do Estado, aqui no Estado do Rio é o INEA, e serviços assim de 400, 500 reais para homologar, para cadastrar o DOF+, e homologar o pátio da empresa. Então, serviços pequenos serviços que nós chamamos porque tem baixa complexidade. Mas o Grupo Sanar Ambiental faturou no mês passado, para vocês terem uma ideia, com essa mudança, com essa nova plataforma e a necessidade das empresas migrarem ou também homologarem os seus pátios no DOF+, o Grupo Sanar Ambiental faturou em torno de 15 mil reais prestando serviço junto ao IBAMA e ao INEA para o cadastramento e a homologação nesse novo sistema DOF+, nesta nova plataforma. Então, é uma oportunidade que o Grupo Sanar Ambiental está aproveitando porque está atualizado nos serviços, está acompanhando a evolução dos serviços e pôde faturar em um mês, somente no mês passado, em torno de 15 mil, com um único item junto ao IBAMA e ao INEA, neste quesito evolução, nova plataforma DOF+, rastreabilidade. Entenderam o que é oportunidade? Evolução, eu costumo dizer que evolução é oportunidade. E o assessor documentalista, ele deve estar preparado para tudo isso. Isso é do seu dia a dia. E se ele estiver preparado, ele vai aproveitar essa oportunidade, essa grande janela que se abre vez ou outra com a evolução dos sistemas digitais. Então anota aí, evolução é oportunidade. Evolução pode ser barreira para alguns. O usuário final, o seu potencial cliente, pode ter dificuldades e para isso ele vai procurar um assessor documentalista, alguém que é treinado e tem o conhecimento atualizado, que tem expertise nos órgãos da administração pública e domina bem os sistemas eletrônicos de peticionamento, tendência do mundo digital, tendência da revolução 4.0. Então, é isso que eu quero falar para você e preparar você para ganhar dinheiro, para faturar com estrutura mínima. Você já percebeu, você deve estar percebendo que não requer estrutura, requer conhecimento, requer expertise. E a estrutura é sempre mínima. Você consegue ganhar dinheiro com mínima estrutura e sem investimento e sem sair de sua casa.